Olá, 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 bom dia, amor e bom dia, amora. Hoje nós vamos falar de desbloqueio emocional. Você tá cansada do seu trabalho, tá cansada de situações da sua vida, mas tá difícil mudar. Acredita que é difícil mudar isso? Seu relacionamento, qual área da sua vida? Me conta aqui. Quem for chegando, me dá bom dia, porque eu amo receber bom dia. Para você que não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Renata Ricarte. Eu sou naturopata, sou pós-graduada em homeopatia e terapias naturais, em fitoterapia, também sou terapeuta floral e sou professora de homeopatia e de terapias naturais. Seja muito bem-vinda a essa live, seja muito bem-vindo a essa live. Eu estou fazendo essa live com esse tema porque essa semana eu pensei muito, sabe? Nos directs que eu recebi e eu me vi em cada um desses directs. Eu me vi lá no meu passado, que eu não estava feliz com a minha situação de vida. Eu não estava feliz como eu estava feliz com o meu trabalho. Eu não estava feliz com a mãe que eu era. Eu não estava feliz com a pessoa que eu era. Só que ainda eu não tinha consciência disso tudo. A única consciência que eu tinha é que a vida era fácil para alguns e difícil para outros. E que eu tinha sido sorteada com essa vida difícil. Eu acreditava lá nesse passado que umas pessoas nasciam com uma sorte muito grande de ter saúde e outras nasciam para serem doentes. Eu estava nesse segundo grupo. Da mesma forma, nessa sorte, né, de ter saúde ou não, eu acreditava que era em todas as áreas da vida, tá? Nos relacionamentos, no profissional, na convivência com as outras pessoas, no financeiro, porque eu não tinha como ver saída. Tinha dia que eu perguntava, papai do céu, como eu saio dessa? Sabe aquela sensação de estar aqui no mundo, mas que houvesse uma redoma de vidro que bloqueasse tudo que eu tentava fazer, porque eu tentava tantas coisas, mas o resultado não vinha de jeito nenhum. Se vinha algum, eram pouquíssimos. Quantas vezes eu procurei por aprovação, por um elogio, por alguém me procurar, mas interessado em mim, não para pedir ajuda, não para contar de seus problemas, mas sim para falar como você está, em que eu posso te ajudar, como você está se sentindo. E isso quase não acontecia. E eu recebi muitos directs que me remeteu a esse meu passado. Só que a boa notícia, isso tudo pode mudar. Isso tudo pode realizar. Isso tudo pode ser diferente. A partir do momento que você decide olhar para você, que você descobre que para essa busca que nunca tem resultado no profissional, no relacionamento, no amoroso, existem alguns bloqueios que te acompanham, alguns bloqueios que vêm lá de trás.
seja de uma situação vivida na infância, seja de algo que você ouviu na adolescência, ou mesmo que você viu e aquilo foi absorvido como uma verdade. E muitas vezes, tá? Nós usamos a desculpa do eu gosto. Eu gosto assim, ou eu sou assim. Uma coisa muito comum é ligado à honestidade, ser correta. Então eu sou assim. Eu sou correta assim, eu não abro mão desse princípio meu. Eu não abro mão dessa visão, dessa decisão que eu tenho, tá? Outras são de crenças que causam grandes bloqueios na sua vida. Tipo, a pessoa para ter dinheiro, ela tem que fazer o que não gosta, ela tem que ralar muito. A pessoa para ter dinheiro, as pessoas que têm dinheiro, não são pessoas honestas, são pessoas snobs, são pessoas que estão acima, que se acham acima. Ou então, uma frase que eu repeti muitos anos na minha vida: eu prefiro ter qualidade de vida em vez de ter dinheiro. Porque muitas vezes nos ensinam que qualidade de vida não combina com dinheiro, não combina com ter dinheiro, porque quem tem dinheiro tem que trabalhar 24 horas por dia, tem que trabalhar final de semana, tem que estudar muito, não tem tempo para família, abandona a família, abandona o que gosta de fazer. E não é assim. Eu descobri que não é assim. Que pessoas que têm dinheiro podem ser boas, sim, não é o dinheiro que vai mudar a personalidade dela. Porque o dinheiro, ele é uma matéria. Mas quem vai usar o dinheiro é que tem a índole boa ou má de amor, tratar bem o outro com amorosidade, ser amoroso com o outro, ou de se achar melhor do que o outro. Mas muitas vezes nós carregamos esse bloqueio como a única verdade da vida, como a única saída para a vida. Eu quero dar alguns recadinhos, tá? Toda semana nós temos live. Durante essa semana está sendo também na parte da manhã, às 10 horas. Mas a partir da semana que vem, nós vamos voltar à live para noite. Porque acaba essa semana os meus compromissos da noite que não estão me permitindo realizar as lives. E como são as lives? Se você chegou até aqui, vai lá, segue, porque a live eu realizo com o meu propósito de coração, que é, da mesma forma que eu consegui restabelecer, que eu consegui ter saúde. Se você não sabe da minha história, eu fui desenganada de tão doente, eu era um ser doente desde o meu nascimento até os meus 30 anos de idade, 29 mais ou menos. Muitos medicamentos, muito sofrimento. E hoje eu sou uma pessoa saudável, muito saudável. E eu sempre gosto de repetir, saudável, né, na denominação da OMS, porque a OMS denomina da seguinte forma saúde, né? Que ser saudável não é só a ausência de doença, mas sim um bem-estar físico, emocional, mental e social. E eu coloquei isso na minha vida. Eu tive que desbloquear vários bloqueios, várias limitações para conseguir estar aqui hoje,
falando com você e realizando o meu propósito de vida, que é levar isso tudo que eu descobri nessa minha caminhada. Como estar mais leve, como estar mais feliz e com isso, como estar mais próxima das pessoas. Lembra lá no início que eu falei que quantas vezes eu desejava alguém chegar e perguntar como você está, em que eu posso te ajudar. Hoje eu tenho isso e como eu consegui isso. Então é com esse intuito de levar todas essas minhas conquistas e todas as outras que virão, porque nós não somos, tá? Um ser que vai chegar a um certo ponto e parar, não. Isso me lembra uma frase que eu ouvi há uns 20 anos atrás, né? Tenha claro o que você não deseja mais na sua vida, porque o que você deseja, ele vai mudar. Quando você conquistar algo, vai aparecer outro algo que você quer conquistar. Então tenha claro isso na sua vida. O que você quer conquistar primeiro? Você quer conquistar a saúde? Você quer conquistar um bem-estar emocional? Você quer conquistar um emprego que te dê a oportunidade de estar aos finais de semana em casa? O que você quer conquistar para a sua vida? Ô Renata, eu quero tudo o que você falou. É possível? Sim, é possível. É possível conquistar a saúde, é possível conquistar um bom relacionamento e bons relacionamentos, porque o relacionamento não é só amoroso. E você vai aprender isso tudo aqui hoje. Como iniciar essa caminhada, nessa conquista. Porque a nossa vida, eu explico muito isso em meus atendimentos, tá? Principalmente quando nós desbloqueamos o nosso emocional que está nos impedindo de seguir. A nossa vida, o nosso eu, funciona como cascatas, tá? Você vai perceber que diferente de quando nós tratamos somente o físico com algo que vem de fora, por exemplo, eu tenho uma gastrite, era uma coisa que eu tinha gigantesca, endoscopia, medicamentos faziam parte da minha vida durante anos, né? Então, se eu tenho uma gastrite e eu busco e você busca tratar essa gastrite só tomando o comprimido, ela vai agir só ali e nem tanto, né? Porque fica aquela coisa de vai e volta e a gente continua procurando lá fora. Será que foi o leite que eu tomei? Será que foi o queijo que eu comi? Será que foi o quê? Porque a gente busca. Agora, quando nós mudamos a ordem desse olhar e começamos a olhar o que eu sinto, como eu estou quando a minha gastrite está mais atacada, quais são as fases da minha vida em que a minha gastrite ficou mais atacada? Ah, peraí, foi quando aquela primeira vez eu estava ansiosa por causa disso, da outra vez eu estava com contas atrasadas, com muita dificuldade de pagar minhas contas e isso não estava me dando paz. E aí você começa a fazer uma associação. Peraí, mas eu parei para pensar aqui, tô dando o exemplo da gastrite, eu parei para pensar e a minha gastrite atacou justamente em momentos da minha vida que eu estava muito ansiosa. E aí, quando você consegue fazer esta associação, você começa a olhar diferente para você. E aí você descobre, tá, eu estava ansiosa, mas o que estava causando a minha ansiedade? Ah, já sei! Aquela vez que eu estava com as contas atrasadas, eu tinha medo de não conseguir pagar as minhas coisas. Era um medo muito grande que eu sentia. Aí aquela outra vez que eu estava trocando de emprego, eu tinha medo de não dar conta do novo trabalho. Aí olha, medo. E aí você detectou
que o medo está presente ainda na sua vida. Porque existe o medo protetor, que todos nós necessitamos ter um pouco de medo, né? Você não vai sair numa cidade, numa capital, naquelas regiões que são perigosas à noite, sozinha andando na rua. Por quê? Porque é um medo protetor. Mas e os outros medos que te impedem, às vezes, de falar com alguém que não gostou de algo, que deseja algo, que assim não tá bom? E o medo que te impede de trocar daquele trabalho, de tomar uma atitude? Não tá bom, eu quero mudar, eu vou mudar isso, mas tem um mais. Sempre tem um mas. Então, quando você muda esse olhar para o que vem depois desse mas, as coisas começam a mudar na sua vida, inclusive a sua saúde. Ontem mesmo, em um atendimento, eu estava conversando, né, com a pessoa, e ela me contando da sua crise de sinusite, de alergia, que vem numa época do ano. E ela ainda está no início do tratamento naturopático. E aí ela veio falar, deve ser porque esfria, deve ser porque acontece isso, aquilo, procurando o externo. E aí eu comecei a fazer perguntas para ela. E quanto a isso? Qual a época do ano que isso sempre repete? Quando começou, você sempre teve crise alérgica e disse, não, começou no ano tal. E como era esse ano? Como era a sua vida nesse ano? Esse ano eu estava trabalhando em tal lugar. E aí ela foi me contando. E no meio da conversa, ela lembrou. E ela ainda falou, mas eu sei que isso aconteceu por causa da poluição do local. Nessa busca, nós descobrimos que foi um ano que ela passou nessa época, que sempre volta a sinusite, a alergia. Se você quiser saber mais sobre a metafísica, sobre como cada doença, o que ela está dizendo de cada emocional, coloca aqui nos comentários que nós vamos fazer sim lives, vamos fazer conteúdo falando sobre isso. Eu vou fazer com muita alegria para você, porque como eu já disse, toda live, toda postagem minha é a minha missão, eu vejo como a minha missão de levar o que eu conquistei até você. E aí, resumindo, ela se lembrou que naquele ano que ela começou a ter crises de sinusite, de rinite, de alergia, na mesma época que se repetem todos os anos, ela passou por uma situação muito difícil. E quando, fui puxando as emoções, ela sentia internamente uma raiva muito grande, uma raiva dela ter se sujeitado àquilo e não ter conseguido falar que não, que era uma coisa totalmente contra os princípios dela. E o mais incrível ainda foi que quando nós aplicamos a EFT, ela teve algumas reações comuns quando está fazendo a limpeza. Depois ela me mandou uma mensagem. O que você fez? Porque sumiu. Na hora do atendimento eu estava toda tampada, toda congestionada, toda coçando e eu não estou sentindo nada. Então eu te contei esse caso, tá? Porque é aquele efeito cascata. É o efeito que nos permite ter saúde, mas também seguir, mudar a nossa postura diante da vida, diante da opinião das pessoas, diante da aceitação. Porque a aceitação é uma coisa, agora aceitar tudo é outra, muito diferente. Se você aceita
tudo, eu te pergunto, por que que você aceita tudo? Se tudo que te falam você aceita, você concorda, você abre mão de algo seu, de alguma prioridade e faz. Aí eu quero te fazer mais uma pergunta. Quando você faz isso, você cedendo, atendendo às vontades das pessoas, você tem agradecimento, reconhecimento? Não, eu imaginava isso, tá? Agora, vamos inverter. Imagina que você tem uma pessoa com você, do seu lado. Tá imaginando? Se quiser, pode até fechar os olhos. E você vive com essa pessoa. Pode imaginar o que você quiser, seja um namorado, seja um marido, seja um filho, seja alguém que você divide apartamento. E essa pessoa que você vive com ela, tudo que você fala, ela faz. Ah, coloca isso ali, tá. Eu não gosto da casa assim, não, tá. Eu quero sair, sim. Tudo, ela faz tudo o que você quer. Tudo. Agora escreve aqui pra mim. Você vai ter interesse por essa pessoa? Ela vai despertar interesse em você? Essa pessoa, você vai achar que, nossa, ela é muito boa, ela faz tudo aqui, tudo que eu quero, do jeito que eu quero. Sim? Ah. Não. Tá, você que colocou sim. Como você imagina que... Continua imaginando essa pessoa que faz tudo, tudo. Qual o respeito que você vai ter por essa pessoa? Você vai pensar assim... Ah, eu não vou marcar isso para tal dia não, porque tal pessoa gosta de fazer isso tal dia, ou tal pessoa vai usar o apartamento nesse dia. Ah, você só não ia pensar porque você sabia que ela ia aceitar. Então isso aí tem respeito, tem preocupação, tem reconhecimento? Não. Isso. Então muitas vezes é isso que acontece, tá? Nós nos anulamos, torna um capacho mesmo. Agora, espera o reconhecimento. E eu falo muito uma coisa. Se você faz algo esperando reconhecimento, para antes de fazer. Para e se pergunta, por que que eu vou fazer isso? Isso é uma forma de descobrir outro bloqueio. Ah, eu vou fazer isso porque a pessoa tá chateada, vai ficar chateada comigo e eu não gosto que ninguém fique chateado comigo? Por que que eu não gosto que ninguém fique chateado comigo? Ah, eu vou fazer isso porque senão eu perco o emprego. Eu vou fazer isso porque eu quero conviver com essa pessoa. Peraí que eu tô com vontade de tossir de tanta sede. Ah, eu vou fazer isso porque me ensinaram que para ter um bom relacionamento a gente precisa estar bem, eu não quero briga. Então, se for algum desses motivos, não faça. Não faça. Porque com certeza isso está fadado lá na frente a gerar confusão, a gerar briga, a gerar mágoa, a gerar ressentimento. Por causa de bloqueios. Quais seriam esses bloqueios? Eu vou fazer isso porque senão a pessoa vai brigar comigo. Por que ela vai brigar com você? O bloqueio tá aí. Por que ela vai brigar? Por que você tem que fazer tudo o que ela quer para ela não brigar com você? Ah, eu vou aceitar tudo que o meu chefe me pede, senão ele vai me mandar embora. Peraí, por que ele vai te mandar embora? Você então vai ter que fazer tudo o que ele quer do jeito dele. Até os caprichos do seu chefe tem que ser cumprido, porque senão ele te manda embora. E você, quem é você?
Quem é você? Quais as suas vontades? Qual o seu posicionamento diante disso? Se o seu chefe te pediu para fazer algo, por que você não pode chegar para o seu chefe e falar com ele? Não, não concordo com isso. O bloqueio tá aí. Só faça algo quando você perguntar por que eu vou fazer isso, por que eu estou fazendo isso, e você sentir uma leveza por dentro e falar, porque isso eu estou me sentindo bem de fazer, eu estou me sentindo bem de ajudar, eu estou me sentindo bem de realizar isso, porque aí não terá cobrança, não terá lá na frente discussão e aquela cobrança, que eu faço tudo por você, que eu fiz tudo por você, que eu abri mão de mim. Uma frase muito comum, eu abri mão de mim por ela, eu abri mão de mim por ele. Agora eu pergunto, a pessoa te pediu para você abrir mão de você por ela? Ela te pediu para deixar? Não, eu que quis. Então não cobra. Porque o seu bloqueio, ou que quando você era criança, falaram, nossa, se você não fizer o que eu gosto, eu não vou gostar de você. Tá aí, tá vendo como que nós estamos chegando no bloqueio? E esse é o olhar diferenciado. Eu coloquei até, né, alguns exemplos aqui. E para você que tá aqui, eu quero falar que nós temos um grupo de WhatsApp, tá? De Telegram, de Telegram. Fitoterapia na prática e as lives. Numa semana nós falamos dos bloqueios emocionais, na outra semana eu falo de alguma das técnicas que eu trabalho com ela, que eu tenho formação. E nós estamos falando da fitoterapia. Então, se você quer aprender, tá, como usar os chás, as ervas, os fitoterápicos, cúrcuma, canela, camomila, boldo, entre outros. Se você quer saber de uma forma simples, sem muita complicação, e usar e ter o resultado, entra lá no grupo, porque lá no grupo eu passo informação e também os PDFs, tá? De cada aula que nós temos de fitoterapia. Então entra lá, tem o meu link na bio, vai lá, clica e entra no grupo. Que você com certeza, muita coisa que você sente, que a sua família sente, você vai achar lá, ok? E voltando ao que nós estávamos falando, né? Eu estava falando dos bloqueios, contei um pouco da minha história, te perguntei se você tá cansada e quer mudar de emprego, mas veio mais, né? Ai, eu quero ter uma vida mais tranquila, eu quero uma vida mais feliz, mas eu quero dormir mais. O meu sono é péssimo, eu acordo cansada, mas... E você já observou que é sempre assim? Muitas vezes nós queremos alguma coisa, mas aquilo que nós queremos tem um mas, que nos impulsiona a deixar para depois. E é justamente nesse mas que tá o bloqueio. É justamente esse mas que tá impedindo você de conquistar aquilo que você quer. Aquilo que às vezes você vem sonhando, há anos na sua vida. Aquilo que você sonha, mas que tem uma frase, eu nem sei, eu acho que eu até anotei essa frase, que é: a minha situação não tem como sair dela. Tem. Qualquer situação tem como sair.
O que é preciso? Olhar para si, parar de culpar as outras pessoas, tá? Ah, minha situação não tem como eu sair dela porque eu tenho filho, porque eu tenho namorado, porque eu tenho marido, porque eu tenho namorada, ou porque o meu emprego não me permite. Para de culpar os outros. Toda situação tem como sair dela, tá? Se eu conseguir sair de uma situação que eu fui desenganada, então qualquer uma tem, né? Isso. Para com isso. Aí, quando vier a frase na sua cabeça, ah, não, mas a minha situação não tem como sair dela. Por que não tem como sair dela? Ah, porque eu tô no meu trabalho, eu ganho pouco, para eu sair de lá eu tenho que ter uma renda, ou eu tenho que ter um outro emprego já em andamento, e eu não tenho tempo de procurar emprego. Vamos parar, ok? Preste atenção nisso, anota até se possível. E agora, começa a se perguntar, tá? Por que eu não tenho uma economia? Ah, porque eu tenho que comprar minhas roupas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Vá respondendo tudo que você listou que tem que fazer. Ok? E aí? Depois que você listou tudo que você tem que fazer, por que eu tenho que comprar roupa com essa frequência? Então você viu que vem sempre uma desculpa? Aí começa a observar essas desculpas e comece a se perguntar: qual é a solução para isso? Como eu resolvo esse impedimento? E existe um porquê que eu estou te sugerindo. Existe um embasamento científico para isso que eu estou te sugerindo. Lembrei de um outro atendimento. Qual é esse embasamento? O atendimento passou todo aqui na minha cabeça agora. Qual é esse embasamento? A sua mente, ela é muito inteligente, tá? E é você que dita para ela em que ela vai se focar. Se você fala, não tem jeito, não consigo, é difícil, ela fala, ok, tudo bem, vamos focar nisso, não tem jeito, não é difícil, ela vai te mostrar na sua vida muitas situações difíceis. Tem pessoas que se tomam um café da manhã diferente, pensam, hoje meu estômago vai doer. Ok, vai doer. Vai. Aí tá a doença física, né? Que às vezes a pessoa fala, mas então como física se manifesta? Assim também. Agora, se você falar para sua mente, qual é a solução para isso? Como eu posso melhorar isso? Sabe aquele foco? Não sei se você já ouviu algum vídeo, se vocês que estão aqui já assistiu vídeos que eu falo da formação reticular. Sabe aquele foco que estava ali, no é difícil, no eu não consigo, no não dá? Quando você pergunta qual é a solução para isso, como eu resolvo, é tão incrível. Ó, hoje tem promoção no Verdurão, tá escutando? Quando você é tão incrível que quando você pergunta como eu resolvo isso, você vai sentir que a sua mente cala. Na hora, aquele bum bum bum, aquela ruminação, aquele é difícil, aquele não dá, aquela coisa que ela estava falando ali, quando você pergunta como eu resolvo isso, como eu posso melhorar, a sua mente ela para aquele falatório e ela vai mudar o foco. E incrivelmente, você começa a perceber saídas. Você começa a perceber que existem saídas, mesmo que no início seja uma pequenininha. E o mais incrível ainda é que você faz aquilo e o resultado é bom. E é aí que começa a sua grande descoberta desses desbloqueios emocionais.
Renata, tem outra forma de ajudar no desbloqueio emocional? Sim. Em minhas lives, eu já tenho algumas lives que eu ensino a técnica da EFT, que é uma técnica de liberação emocional, de limpeza. Então, vamos supor que você descobriu que a sua situação até então você acreditava ser impossível, não ter solução, porque você tinha medo de tomar uma atitude e de ser criticada. Tá, eu tenho medo da crítica. Viu como nós fomos afunilando o bloqueio? Viu como nós estamos aos poucos afunilando até chegar no bloqueio principal? Aí você descobriu que por medo de ser criticada, você estava se sujeitando a essa e aquela situação. O que você faz? A aplicação da EFT. Renata, eu não sei fazer EFT. No meu IGTV tem vídeo. No meu YouTube tem vídeo ensinando a fazer a aplicação da EFT. Faça. E o mais incrível que acontece quando a gente faz essa liberação emocional, a gente faz essa limpeza, a gente desbloqueia sentimentos, emoções que estão nos bloqueando ali, nos impedindo. É incrível que aquela atitude, aquele primeiro passo que você não tinha coragem de dar por medo de ser criticada, você percebe que você decide fazer aquilo e faz naturalmente. E o mais importante ainda é que quando você faz essa aplicação e libera o medo, como no exemplo anterior, que era o medo da crítica, não só aquela situação da sua vida vai fluir, mas todas as outras que estavam ligadas a esse bloqueio emocional, que é o medo da crítica. O se aproximar de alguém que você gosta para se relacionar, o buscar um novo trabalho. Não tinha coragem de buscar um trabalho porque eu tinha medo de ser criticada, as pessoas falar que eu não sei. Vai tudo fluir, né? Porque o que acontece se você não decide olhar para você? Se você decide passar a sua vida inteira culpando o externo, culpando o governo, culpando as pessoas que convivem com você, você vai começar a achar desculpas. Lembra no início da live que eu falei que lá no meu passado eu acreditava que era sorte? Não, tem uns que nasceram para isso, outros não. Uns nasceram para ser doente, outros não. Uns nasceram para ter uma condição financeira melhor, outros não. Uns nasceram para ser magro, outros não, porque eu pesava 135 quilos. E como que tudo mudou? Depois que eu mudei por dentro. É aquele efeito cascata. Mude, né, o emocional, que a sua vida muda também. E em todos os sentidos. Aí, além de você começar a dar desculpa para tudo, eu fiz umas anotações aqui, né? Você começa a dar desculpa. Falamos dela. Só que você começa a ficar mais doente. Começam a aparecer gastrite, dores de cabeça, dores nas pernas, dores na lombar. É tão comum. Quando as pessoas vêm procurar ajuda, quando as pessoas vêm procurar o tratamento naturopático, gente, eu acho que assim, a grande maioria são dores na lombar, dores na coluna. É o peso da vida, o peso das emoções negativas, o peso daquela criança ferida que tá aí ainda, que tá presente aí na sua vida. Renata, o que é criança ferida? É quando todo mundo tem a criança ferida. Todo mundo.
Todo mundo foi corrigido por pai, por mãe, por professor. Foi limitado por alguma religião. Recebeu não, recebeu crítica, você é feia, você é chata. Todo mundo tem. Agora, a decisão, tá? De eu vou permanecer com essa criança ferida, eu vou permanecer sendo essa criança ferida, aí já é sua. Porque a grande maioria das pessoas que procuram ajuda, adultos, isso quando eu falo adultos é de 18 a 100 anos. Isso, quando é de 18 a 100 anos. A grande maioria, ela sempre tem uma justificativa. Ah, mas o meu pai, ele foi embora, ele nos abandonou, que nós passamos fome. Ai, a minha mãe, ela me agredia. Gente, eu já fiz isso muito. Eu já fiz isso muito naquela minha vida que eu falei no início. Eu achava que tudo era culpa do meu pai, da minha mãe, da minha família, que a minha família não me valorizava, entendeu? Então, muitas vezes nós nos tornamos adultos de idade, mas emocionalmente nós ainda somos aquela criança ferida, aquela criança indefesa, aquela criança que foi magoada, que foi abandonada, que passou necessidade. E o que acontece? Tem os resultados dessa criança ferida. E aí começa a ficar irritada. Quem aqui tem irritação? É outra forma, tá? De mudar o olhar e descobrir por que eu estou irritada. Tem gente que se irrita quando alguém fala alto. Tem gente que se irrita quando o outro demora. Tem gente que se irrita quando ouve uma música. Aí é aquele olhar. Por que eu me irrito ao ouvir essa música? Por que eu me irrito quando alguém fala alto? Busca lá nessa criança, nesse adolescente ferido, nesse adulto ferido. Essa pessoa, ela tá fazendo isso para me irritar? Por que tem que ser do meu jeito? E quando você começa a buscar, você descobre. E aí, eu vou ensinar a meditação consciente no final. Faça meditação consciente, vai entrando mais para dentro, mais para dentro, mais para dentro de você e vá descobrindo. Qual é esse bloqueio? Qual é esse bloqueio que toda vez que uma pessoa fala não comigo, eu fico irritada? Por que ela tem, eu tenho sempre que ouvir sim? Porque eu sempre dou sim para as pessoas. Peraí, por que você sempre dá sim para as pessoas? Nós voltamos lá naquela que nós já falamos. Eu dou sim porque... Então elas têm que dizer sim para mim. Será? E é esse o olhar diferenciado que transforma a sua vida, que transforma a sua saúde, que transforma o seu relacionamento, que transforma a sua condição financeira. É esse olhar, é olhar para si de uma forma diferente. Tomando mais água. E garrafinha reserva. Entendeu? Tem alguma dúvida? Não é se culpar, tá? Porque até então, quando você, vou dar um exemplo, tá? Quando você se irrita que a pessoa falou não pra você, você não acredita que está certa? Sim.
Agora você decidiu olhar diferente. Ter esse olhar diferenciado, mas que vai transformar a sua vida, não a da outra pessoa. Que vai trazer benefícios para a sua vida. Tanto na sua saúde, tanto no seu emocional, na sua vida toda. Porque imagina quando você conseguir receber um não. Mas para que você consiga receber um não com aqui dentro em paz, tranquilo, é preciso resolver a não aceitação do não que está aqui dentro. E aí você foi buscando. Aí vai descobrir da primeira vez e vai acontecer o desbloqueio? Alguns sim, outros não. Porque nós somos camadas, né? Vamos supor que você lembra que tinha ódio, porque sempre ouvia não da sua mãe. Vamos colocar a mãe no meio aqui, porque mãe é culpada de muita coisa. Mãe e pai nem se fala, né? Então, você lembrou? Nossa, eu tinha ódio. Cada não da minha mãe, eu faltava subir as paredes. Tá, você descobriu isso. Vamos fazer uma aplicação de EFT para isso. Faça. Lembra de eu falar dos pontinhos? Você pode simplesmente fazer, mesmo que eu não consiga receber não, que isso me deixa... Vou fazer rapidinho aqui, se tiver dúvida, volta aqui. Que isso me deixa irritada e nervosa, mesmo assim eu me amo e me aceito profundo e completamente. Bata aqui e repita essa frase de abertura 3 vezes. Mesmo que receber não para mim é insuportável, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que não adianta, eu não aceito receber não. Mesmo assim, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Quando você for tocar os pontos de cima, você pode fazer de 2 formas, tá? Se você não conseguiu descobrir o porquê ainda que não aceito não, uma forma de descobrir é: não aceito receber não. Receber não me deixa com raiva, com ódio, com o que for. Não aceito receber não. Receber não me deixa com raiva, com ódio, o sentimento que você sentir. Não aceito receber não. Receber não me deixa, aí você fala, não aceito receber não. Receber não me deixa, não aceito receber não. Receber não me deixa. E você pode até acrescentar, não aceito receber não. Receber não me deixa e eu não sei por que isso acontece. Porque aí você vai estar abrindo a sua consciência para descobrir esse bloqueio. Não aceito receber não. Receber não me deixa. E eu não sei por que isso acontece. Não aceito receber não. Receber não me deixa. E eu não sei por que isso acontece. Faça isso 3 vezes. Observa a sua mente, tá? O que tá vindo na hora? Veio lembrança de alguma coisa que aconteceu, de alguém te falando não, de algum chefe te falando não, de quando você era criança e houve um momento específico que teve um não que te machucou, de quando você... Observa tudo o que tá vindo aqui, observa todo o seu corpo. Aí eu vou dar um exemplo. Ah, Renata, veio na minha mente um dia que eu tava fazendo isso e alguém chegou e tinha muita gente em volta e gritou, não, você é burra, você tá pensando o quê? E isso, eu me senti um lixo, eu me senti um bagaço. Vai lá. Mesmo que em tal dia eu tenha me sentido lixo, um bagaço, e eu trago isso comigo até hoje, aí você conta, tá? O que isso te causa até hoje. Faz a aplicação de novo. E aí, esse fato que eu dei como exemplo agora, você conta ele. Eu acredito que eu não gosto de receber o não, porque quando eu era criança ou adolescente, aconteceu isso, uma pessoa chegou, tinha muitas pessoas por perto, e você vai contando o fato
e vai contando tudo o que você sentiu e vai deixando ele vir. Deixe ele vir na sua mente e tudo que vier na sua mente, você vai repetindo, fazendo a aplicação. Quando você acabar de fazer a aplicação, para você ver se houve esse desbloqueio, se houve essa limpeza, lembra do fato de novo, tá? O mais comum de acontecer é o quê? Ele some da sua mente. Esse é o mais comum. Quando limpou tudo, ele some. A pessoa, você vai tentar buscar esse fato após a aplicação. Você vai tentar buscar esse fato após a aplicação de EFT, mas não vai conseguir visualizá-lo. É sinal que houve o desbloqueio total. Caso você busque esse fato novamente e ele vem, mas você não sente nada. Tem vezes, né, muito comum as pessoas às vezes até rir. Nossa, ela se sente tranquila, vendo aquilo, mas se sente em paz, se sente tranquila. Foi limpo completamente também. E aí, vai que você busca esse fato, tá? Ele não vem com aquelas emoções fortes, com aquele ódio, com aquela raiva, com aquela mágoa, mas ainda tem um incômodo. Ah, eu lembro dele, tá dando um aperto no peito ainda. Faça novamente a aplicação, contando do fato e falando. E você vai ver que o desbloqueio acontece. E o mais incrível de tudo é que quando o desbloqueio acontece, talvez você não perceba na hora, mas vai chegar alguém te falar não. Você vai falar, tá, ok, tudo bem. Depois, quando der, você fala. Às vezes, eu já vi casos que a pessoa demora até uma semana para perceber. Nossa, Renata! Aí vem me contando no dia da consulta. Renata, você acredita? Sabe aquilo que acontecia, que me deixava? Menina, depois daquele dia que nós fizemos a EFT, passou uma semana, um dia estava acontecendo isso, e aconteceu o fato, e aí que eu acordei, que pra mim era como se nada tivesse acontecido. Então essa é a importância do desbloqueio emocional. Ele transforma a sua vida. Mas para isso, tá? É necessário você olhar para si. Deixa eu ver se eu tô pulando alguma coisa, que eu anotei bastante coisa que eu quero te falar com vocês, né? Aí eu quero até falar o que te impede de olhar para si, o que muitas vezes não permite que você olhe para si. Primeiro tá? Eu não é por causa de mim, é por causa de fulano, ciclano, tá? Aí tem Então vamos trabalhar isso. Como? Escreve sobre isso. Por que você não aceita olhar para você? Escreve, depois vai lá e coloca fogo no papel. Essa técnica é fantástica. Muda, transforma, abre oportunidades. Conseguiu outra coisa que te impede, né? Porque a gente não consegue perceber que tem crenças. Por isso que muitas vezes também a gente fala, não tem, a gente não consegue perceber que tem bloqueios. Muitas vezes a gente percebe esse bloqueio depois que nós resolvemos ele. Como? Com aquela investigação que eu já falei. Por quê? Mas observa o que vem depois do mas. Eu queria fazer, eu até coloquei alguns exemplos de frase que eu vou pegar porque deu branco aqui agora. Eu coloquei um monte aqui, né? Eu quero ter bons relacionamentos, mas é difícil, porque as pessoas de hoje não são como as de ontem. Aí pergunta o que veio depois do mas. Por que as de hoje não são como as de ontem? Em que elas não são? Por que eu acredito assim? Por que eu penso assim? Aí lembra de eu falar que primeiro é a investigação, são os porquês e para quê. Para que eu insisto em ficar pensando assim até hoje?
Aí vem o como eu posso resolver. Pronto. Fez isso. Aí vamos supor que você descobriu aquela crença, fez uma EFT, fez um exercício de escrita que eu ensino em outras lives, se você procurar lá tem. Limpou esse bloqueio. Muitas vezes vai acontecer de você falar, gente, eu não percebia que eu era tão bloqueada nisso, porque a minha vida tá fluindo, as coisas estão acontecendo. As pessoas agora gostam de estar comigo, eu tô sentindo que eu tô sendo mais procurada pelas pessoas. Então é assim que funciona, né? Qual é a outra causa do problema? Dos problemas que você tem, das situações que você tem na sua vida, né? Peraí que eu anotei tanta coisa, gente, eu vou ter que saltar umas, porque senão vai passar do nosso horário. Vai. Então eu vou ter que pular algumas coisas. Porque você tem medo de sentir dor. Você tem medo de se magoar. Você tem medo de descobrir que você não está completamente certa. Que tudo que você pensa não é correto. Que existe esse medo te impede de olhar para você. Nós fomos criados e nos ensinaram a buscar a perfeição. Você tem medo de descobrir que não é perfeita. E por causa desse medo, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, você tem as situações que te desagradam hoje porque você não se permite olhar para você e descobrir que você também tem sombras. Que todos nós temos luzes e sombras. Todos nós temos qualidade, mas também temos defeito. Principalmente se você é mãe. Porque lá atrás, se você é mãe e tem mais de 40 anos, até algumas de 30 eu pego assim ainda. Tentando ter a imagem da mãe perfeita que nos ensinaram lá atrás. A mãe perfeita. Alguém aí já descobriu, teve essa imagem da mãe, que a mãe era perfeita, um dia descobriu que a mãe tinha defeito e se decepcionou, se magoou? Isso é muito comum. Porque obrigaram isso, né? Ensinaram isso para as nossas mães. Elas tinham que ser perfeitas. Elas tinham que ser... E muitas vezes, eu já atendi vários casos da pessoa que depois descobria que a mãe não era perfeita, ou que a mãe falava um palavrão, ou que a mãe mentia, ou que a mãe beijou na boca, ou que a mãe teve relação sexual do casamento, e isso para ela foi triste, foi difícil. Essa pessoa que eu lembrei, que agora que descobriu que a mãe tinha tido relação sexual, sendo que ela foi virgem até casar, porque a mãe exigiu isso, nossa, foi um luto que ela teve. Foi difícil para ela, esse momento da descoberta. E por medo dessa descoberta, tá? Por medo de ver esse lado sombra, esse lado que perceber que não é perfeita, porque aí ela descobriu que tinha raiva da mãe e ela ficou mais preocupada ainda. Você deixa de olhar e você perde oportunidades na sua vida, oportunidades de melhorar sua saúde, de sua vida profissional, sua vida no relacionamento, sua vida familiar, por causa desse medo. Por isso é importante você limpar. E limpando aquilo, desconfia daquilo que você fala. Eu tenho 100% de certeza que é assim. Desconfia. Começa a perguntar sobre isso. Escolha uma coisa para você começar. Deixa eu ver o que mais que tem. Vamos fazer um resumão aqui. A solução, se bem que eu já fui falando, né? Fui falando e falando das soluções, né? Mas para que haja solução, para que você faça o desbloqueio de suas emoções, primeira coisa é assumir para você que não tá bom. Aí veio a frase que eu ouço, não, tá ótimo, minha vida tá ótima. Tá ótima, então não precisa mudar nada. Tá ótimo, relacionamento tá ótimo, trabalho tá ótimo, saúde tá ótimo, tá tudo 100%. Responde isso. Outra coisa,
se colocar em primeiro lugar. Mas isso é coisa de gente egoísta. Será? Egoísmo é uma coisa. Egoísmo, eu consegui fazer os meus desbloqueios emocionais, consegui mudar minha vida, mas não vou ensinar ninguém. É só eu. Isso é egoísmo, tá? Agora, se colocar em primeiro lugar, eu falo muito. Primeiro você, segundo você, terceiro você. Depois família, filhos, namorado, marido. Por que isso? Como eu me sinto hoje, como eu estou hoje. O que eu posso melhorar em mim? Porque você só consegue dar o que você tem e você recebe o que você dá. Então, se eu dou cobrança, eu vou ter cobrança, vou ficar mais triste ainda, vou ficar mais para baixo, vou querer cobrar mais ainda. Agora, se eu olho para mim, eu tô muito irritada, vou melhorar minha irritação, de onde ela vem, faz aquela investigação que eu ensinei inicialmente. E melhorou essa irritação, então você tá mais amorosa. Você vai ver que isso volta para você. As pessoas começam a ficar, você começa a conhecer pessoas mais amorosas. Então, quando se colocar em primeiro lugar, né? A outra eu já falei. Se livra de desculpa. Larga a desculpa de lado. Toda vez que você for dar uma desculpa é por causa de... Peraí. O que eu fiz? O que eu faço que me deixa nessa situação que eu tenho hoje que não me agrada? O que eu fiz para que ela acontecesse hoje? Como eu posso mudar isso? E aí vão surgindo os bloqueios, né? Deixa eu ver se eu anotei mais algum. Também já falei sobre isso. Assumir o adulto que há em você. Parar de usar a criança ferida. Vamos tratar essa criança. Vamos acolher essa criança. E falar, eu sou adulta. Eu tô aqui agora para te proteger. Eu tô aqui para cuidar de você. Eu tô aqui para te dar atenção. Eu sou adulta. Se eu deixo de fazer algo, é porque eu quero fazer. Se eu abro mão disso, é porque eu quero abrir mão. Assuma essa autonomia da sua vida adulta. Outra coisa, se abrir para enxergar que você tem luz, mas de verdade. Porque muitas vezes nós temos medo de enxergar a sombra, mas também não enxergamos nossas luzes, não enxergamos nossas qualidades. Coloca aqui pra mim. Qual o tipo de elogio que sempre te fazem e você fala, não é esse não. Não vejo isso não. Não, tô enganado. Não é esse não. Com certeza existe isso. Existe algum elogio? Comece a observar esses elogios e a buscá-los dentro de você. Nossa, a pessoa falou que eu sou uma pessoa tão amorosa, ou que eu sou tão inteligente para fazer isso. Como que eu faço? Deixa eu ver. Não, realmente, eu tô percebendo. Olha, isso que eu faço bem feito. Olha, busca essas luzes também, porque elas vão te fortalecer para você descobrir que existem sombras e para você tratar essas sombras. Porque nós só conseguimos tratar e mudar aquilo que nós conseguimos enxergar. Agora eu quero dar algumas dicas que eu já dei, né? Deixa eu ver aqui da situação, falei, acabou que eu misturei tudo, eu tinha colocado tudo separadinho hoje de manhã, mas acabou que foi misturando e ficou bem legal. Agora, né, eu quero dar algumas dicas de frases que transformaram a minha vida. A primeira delas foi, assim que acordar, eu falei da meditação consciente, senta, pode ser na cama, tá? Coloca as mãos sobre a perna, de qualquer jeito que você quiser, pode ser com a perna para baixo.
Coloca a língua no céu da boca, próximo dos dentes. E faça 3 respirações. Suave, não precisa ser... Não. Suave, faça 3 respirações suave. Fez essas 3 respirações? Concentra-se nessa pergunta e pergunta: o que eu posso fazer hoje para que meu dia seja melhor que todos os outros? No início, repete essa pergunta. Veio a irritação? O que eu posso fazer hoje para que meu dia seja melhor do que todos os outros anteriores? E vai se perguntando isso. Você vai ver que vão vir ideias que vão tornar o seu dia melhor, que vão tornar a sua saúde melhor, que vão tornar melhor seus relacionamentos e a sua vida no geral, porque você é inteira, você não é um corpo somente, né? E vai fazendo isso. Isso você está mostrando para você, para sua mente, que você está assumindo as rédeas da sua vida. E a melhor coisa é a gente assumir as rédeas da nossa vida. Ela flui, a saúde vem, a paz interior vem. E eu quero te ensinar uma frase que você vai esquecer e uma que você vai substituir, ok? Esquece, arranca, tira, extermina da sua vida. Essa situação não tem jeito. Tudo tem jeito. Tudo. A única coisa que não tem jeito é pra morte. É na hora que você desencarnou que você foi embora. Mesmo assim, eu acredito que ela continua. Não sei você, eu acredito que ela continua. Tá? Então, abomina. Essa situação não tem jeito. E eu vou te dar uma que eu uso muito, tá? Que é: o que é para eu aprender com essa situação? O que eu necessito aprender com essa situação? Porque eu sei que Deus tem sempre o melhor para mim. Fala isso. Se for uma situação que está te deixando irritada, que está te deixando triste, que está te deixando doente, o que é para eu aprender com essa situação? O que é que eu necessito aprender para que eu saia dela? Porque eu sei que Deus tem sempre o melhor para mim. E com certeza tem. Ele tem o melhor para você. E se abra para receber. Se abra, porque Ele está aí. Mas eu te dou toda a certeza do mundo, eu falo com convicção. Você ainda não conseguiu, se você falou que não tem, você ainda não conseguiu enxergar. Mas que ela tá. E eu deixo essas dicas com você, que são valiosas, que são fantásticas e que realmente geram resultados na sua vida e que realmente geram mudanças na sua vida. Faça. Não fique somente no assistir ou pulou pedaço e viu alguns pedacinhos. Se pulou pedaço, volta. Faça. Olhe para você. Se abra para aprender. Se abra para o novo. Só assim você vai conseguir mudar a sua saúde, seus relacionamentos, sua vida financeira, todas as áreas da sua vida. Se você chegou até aqui, peço que deixe um comentário. Te convido a ir lá no link da minha bio. Vai lá, entra no canal do Telegram, porque vai estar chegando novidades muito boas e oportunidades de você transformar a sua vida. Vai lá, participa do canal. Se ainda não me segue, clique em seguir. Te garanto que vai ter coisa boa para você e que vai te ajudar e que vai transformar e que você vai ficar satisfeita com isso. Um excelente dia para você, um excelente final de semana. Um beijo grande no seu coração, gratidão. Namastê.